Ok? Vai dar certo. Diga assim, vai dar certo. Tem uma palavra, eu vou entregar para você. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22, o versículo 2. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra, Senhor, e nós clamamos nessa noite que o Senhor ministre no nosso coração, que o Senhor nos desafie, ó Deus, e como igreja do Senhor, nós proibimos Satanás de atrapalhar a ministração da palavra. Senhor, que essa palavra ela penetre no nosso coração e ela nos transforme de dentro para fora. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus. Muito bem. Então presta bem atenção. Na nossa Bíblia, essa história, ela está assim com um título assim: Deus prova a Abraão. Irmãos, todos nós vamos ser provados. Amém, queridos? Ninguém pode fugir disso. E Deus prova o Abraão. E qual que é o objetivo dessa prova? Deus quer mostrar para o Abraão quem está no comando. Deus sabe quem está no comando, não é? Deus sabe quem está no comando da sua vida, se é você ou se é Ele. Mas quando a gente passa pela prova, a gente descobre quem estava no comando. Quem está me entendendo? Então o Abraão, ele vai passar por essa prova. Pensa bem a situação. O único filho dele, o Isaque, não é? Então Deus pede para que o Abraão ofereça o Isaque em holocausto, ou seja, queime ele completamente. Se fosse você, eu quero que você pense nisso. O Abraão esperou pelo cumprimento da promessa por 25 anos. Deus falou que ia dar um filho para ele, que através desse filho ele abençoaria todas as famílias da terra. E aí demorou 25 anos para Abraão receber esse filho, e ele recebeu. Agora o Abraão recebe o filho, ele tem que crescer para que se cumpra a promessa. Quem está comigo? Claro, ele tem que se tornar um adulto. Agora ele já é um jovem, sei lá, uns 40 anos se passaram, e agora Deus diz: Abraão, eu quero o teu filho, não é? Eu quero o teu filho, eu quero que você sacrifique ele para mim em holocausto. Se fosse você, eu quero que você se faça essa pergunta, não é? Porque, irmãos, isso me tocou de uma forma muito profunda essa semana. Meu Deus, se fosse eu, se Deus tivesse me dado uma promessa que demorou tantos anos para eu conquistar, agora finalmente eu conquisto, agora eu tenho o cumprimento da promessa, e Deus diz assim: Jackson, me entrega isso, eu quero que você me dê isso, não é? Meu Deus, isso tocou demais o meu coração. Então presta bem atenção aqui. A Bíblia diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ok? A questão é, Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor. Estou pregando para você não, essa palavra veio primeiro para mim, não é? Se fosse eu, Jesus é o meu Senhor, Ele que está no comando da minha vida, Ele que manda em mim, Ele é o meu dono mesmo, ou o meu relacionamento com Ele é por minha causa, não é? Então eu venho para a igreja, eu tenho um relacionamento com Ele, porque eu quero receber alguma coisa, porque eu preciso de uma bênção. Não tem nada de errado nisso, mas se Ele me pedir algo que é muito valioso para mim, meu tempo, não é? Meu talento, minha vida, minha dedicação, enfim, qualquer coisa, eu estou disposto a abrir mão por Ele, ou eu vou dar só um pouquinho. Ele falou assim: Abraão, é um holocausto. A palavra holo na Bíblia é todo. Eu quero ele todinho para mim. Senhor, não dá para a gente dividir o Isaquezinho? Um pouquinho para mim e um pouquinho para o Senhor. 50% para o Senhor já é muita coisa. Deixa metade para mim. Deus disse: eu quero tudo. Tem alguém me entendendo? Não é? E o que é que o Abraão vai fazer, irmãos, com essa ordem? Então essa é a prova do Abraão. Então o meu tema com você
nessa noite é: Jesus é o Senhor da minha vida mesmo. Amém, queridos? Então, as atitudes do Abraão vão responder se Deus é o Senhor da vida dele ou não. Então, a gente vai aprender com Abraão nessa noite. Quem está pronto? Amém? Então vamos ver. A primeira coisa aqui que a gente aprende: se Jesus é o Senhor da minha vida, eu vou obedecê-lo. Vamos gritar isso bem forte. Vocês podem, eu não posso hoje. Vamos lá, bem forte. Não, agora bem forte, todo mundo, vai lá. Se Jesus é o meu Senhor, de verdade, se Ele está no comando da minha vida, não é? Eu vou obedecê-lo. Olha o que diz aí Gênesis 22:3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Que horas ele se levantou? Deus falou com ele à noite. Eu imagino que ele nem dormiu naquela noite, não é? Eu não dormiria. E aí, de madrugada, porque ele ia fazer uma viagem de 80 quilômetros de Berseba até Moriá, não é? Num jumento. Ele arrumou tudo, arrumou a bagagem, chamou alguns funcionários dele, chamou o Isaac, que seria o holocausto. O Isaac não sabia disso. Arrumou a lenha, preparou tudo e disse: vamos. Eu sempre me pergunto, por que Deus não deu um monte mais perto para Abraão, né? Por que tinha que ser em Moriá, tão longe? Mas era isso, sabe? Isso envolvia a obediência. E o Abraão, naquela madrugada, ele se levanta, ele vai rápido. Até eu falei de manhã, né? Que foi uma obediência cia, não é? O que é uma obediência cia? É uma obediência completa, imediata, com a atitude correta, sorriso no rosto. Não estou entendendo nada, Senhor, mas beleza, não vou reclamar. Quem está comigo? Bora ver se a gente gravou. O que é uma obediência cia? Uma obediência completa, imediata, boa atitude. Ninguém quer uma esposa 99% fiel. Tem algum marido aqui que quer uma dessa? 99%. Não, você quer completa. A obediência tem que ser completa, ok? Ela tem que ser imediata, né? Quando as crianças eram pequenas, a gente dizia obediência cia, completa, imediata e com a atitude correta. Todo mundo feliz, não é? E aí quando o menino falava assim mesmo: já vou, vamos fazer aqui. Pensa uma coisa que me dava assim uma raiva santa, né? Porque pastor só tem raiva santa. Uma raiva santa. Já vou, peraí. Inclusive o nome da varinha deles era peraí. Eu mandei gravar na varinha deles, peraí. Aí quando eu ia por aí, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Aí, menino, faz isso. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, aí vai me dando um negócio aqui dentro de mim, assim, sabe? Diga assim: a obediência tem que ser imediata. O Abraão acorda de madrugada, arruma tudo e vaza para o Moriá, para o lugar. Não questionou nada. Senhor, peraí, deixa eu entender. Não, irmão, você não precisa entender, você precisa. Se Jesus é o seu Senhor, você não precisa de explicação, você precisa só de obediência, né? Agora beleza, então o Abraão vai com tudo arrumadinho. O Isaac não está sabendo de nada. Eu quero perguntar isso para o Isaac no céu, se ele sabia ou não sabia, né? Mas parece que ele não sabia até então. Aí eles vão para o monte. Quando eles chegam lá, que o Abraão dá para ele a lenha para ele carregar. Pensa, ele está carregando a lenha que vai fazer o fogo que vai queimá-lo. Quando o Isaac está no caminho, o Isaac pergunta: pai, nós temos tudo aqui, a lenha, o fogo, o cutelo, não é? Tudo. Eu não estou vendo o holocausto. Onde está o holocausto? Irmão, isso aqui é muito chave, você tem que guardar isso aqui no seu coração. Porque o Abraão vai responder para ele assim: olha, Abraão, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, ou seja, Jeová Jiré, no hebraico,
Daí dizer-se até o dia do Senhor, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Presta bem atenção. Olha o que o Abraão está dizendo. No monte do Senhor se proverá. Qual que é o monte do Senhor aqui? Quem lembra? Qual é o monte que Deus mandou Abraão ir? Moriá, não é? E aí o Isaac pergunta para ele: cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? E Abraão diz para ele: Deus proverá, o Jeová Jiré. Mas aonde que isso acontece? No monte do Senhor. Ou seja, no lugar da obediência. Quem está comigo aqui? Irmão, no lugar da obediência tem provisão. Qual que é a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui? Se realmente Deus é o meu Senhor, é o meu dono, eu vou obedecê-lo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecê-lo, todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Amém? Então, qual que é o grande segredo aqui da provisão? Diga comigo: obediência. 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 Então a primeira coisa que acontece é que o Abraão entrega para Deus essa obediência. Agora presta atenção. Quando Deus te dá uma ordem e você obedece, essa obediência é completa, imediata, não é? E com a atitude correta, mesmo que você não entenda, você está no lugar da bênção. É por isso que eu acredito tanto em Curitiba. Sabe, no projeto Curitiba, eu acredito muito nesse projeto, não é? Porque quando a pastora Rebeca me desafiou, eu falei: pastora, eu só preciso ouvir a voz de Deus. Se eu ouvir a voz de Deus, eu vou, mesmo que eu não entenda. E eu ouvi, sem entender, e eu obedeci. Agora, eu sei que vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu estou em Moriá. Quem está me entendendo? Eu estou em Moriá. E no monte do Senhor Ele proverá. Onde você está agora? Você está em Moriá. Você está no monte do Senhor. Você está onde o Senhor mandou você ir ou não? Porque se você estiver em Moriá, tem provisão, tem milagre. Amém, queridos? Né? Então é interessante. Olha a promessa que Deus vai dar para o Abraão. Eu acho lindo esse texto. Gênesis, eu quero que você me acompanhe. Gênesis 22:16. Jurei por mim mesmo. Deus não tinha por quem jurar, porque Ele é o topo. Então Ele jurou por Ele mesmo. Aí Ele diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso. Ou seja, me obedeceste. Não me negaste o teu único filho, que deveras, de verdade, eu te abençoarei. Diga glória a Deus. Porque você obedeceu, Abraão, eu vou te abençoar. Muita gente confunde assim: não, a salvação não é de graça. Irmão, salvação é de graça, galardão é por obediência, está na Bíblia. Você é salvo de graça pela fé em Jesus, mas o que você recebe como recompensa é fruto das suas obras, está na Bíblia. Quem está me entendendo? Então, olha o que Deus fala para Abraão: porque você me obedeceu, eu vou te abençoar, e certamente multiplicarei a tua descendência. Amém, queridos? A obediência, irmãos, traz bênção e traz multiplicação na nossa vida. Quem está comigo aqui? Amém? Muito bem, então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que a resposta do Abraão, a resposta certa do Abraão: eu sou seu Senhor, Abraão, eu que mando na sua vida. Sim, o Senhor que manda. Então eu vou te dar um comando: me entrega em holocausto o teu único filho. Agora, onde que eu assino? É ou não é um desafio, irmãos? Não sei se você entra em crise, eu entro. Tudo em mim entra em crise com essa história. Meu Deus, que loucura isso. Mas é interessante que Jesus fala assim em Lucas 6,46: por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Coloca aí, ó. Por que me chamas Senhor, Senhor? Ah, Senhor, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Maravilha. Mas Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Muito forte. Amém, queridos? Se Ele é o meu Senhor, eu vou obedecê-lo. Se eu não estou obedecendo, Ele não é o meu Senhor. Quem está me entendendo? Ah, eu sou servo de Deus. Quem é você? Sou servo de Deus. Então se eu sou servo, Ele é Senhor.
Mas se eu não obedeço a palavra dele, eu não sou servo. Dura essa palavra, né, irmão? Mas é bíblico. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. Então, se Deus te deu um comando que você não está entendendo, entenda, é para o seu bem. Se você obedecer, você vai ser abençoado e você vai receber multiplicação, porque você está no monte do Senhor, e no monte do Senhor Ele proverá. Jeová Jiré só funciona em Moriá. Quem está comigo? A gente ama o Jeová Jiré, né? O Deus provedor. Mas Jeová Jiré só age em Moriá. Amém? Onde você está agora? Você está no lugar da obediência? Então você vai desfrutar de Jeová Jiré. Muito bem, vamos avançar. Segundo lugar, se Ele é o meu Senhor, eu vou crer nas suas promessas. Quem está comigo? Quem está comigo? Então qual que é a primeira coisa? Se Ele é o meu Senhor, eu vou obedecê-lo. Se Ele é o meu Senhor, eu vou crer nas suas promessas. Presta atenção, Gênesis 22:5 diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Eu acho muito tremendo isso, irmãos. Veja bem, eles chegam ali no monte, no pé do monte, e o Abraão diz assim: pessoal, daqui para frente, só eu e o rapaz, vocês fiquem aqui. Mas o que é que ele vai falar? Me desafia. Ele fala assim: olha, eu e o rapaz subiremos no monte, adoraremos e voltaremos. Ele sabe o que ele vai fazer lá. Ele sabe que ele vai sacrificar o rapaz. Mas o Abraão, por que o Abraão está dizendo nós vamos voltar? Nós vamos voltar, porque o Abraão está crendo na promessa. Quem está comigo? Qual era a promessa? De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Meu Deus, uma aliança perpétua com Isaque. Eu vou subir, e eu vou cumprir a missão. Ou ele ressuscita o Isaque, ou ele dá um cordeiro no lugar do Isaque. Então ele diz para os homens dele ali: nós voltaremos. Então presta bem atenção aqui, irmãos. Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu dono, Ele governa a sua vida. Então, quem tem uma promessa de Jesus aqui? Então você não pode duvidar dessa promessa, apesar das circunstâncias. Qual eram as circunstâncias para Abraão? Meu Deus, eu vou matar esse menino, eu não vou recuar, Deus mandou, Ele não desmandou, eu vou obedecer, mas eu vou crer no que Ele me prometeu. Quem está comigo aqui, irmãos? Deus não é homem para que minta, tendo Ele prometido, Ele cumprirá. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 4:20 a respeito desse texto: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente certo de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir as promessas. Irmãos, as provas não são para nos destruir, mas para nos fazer crescer. As provas vão fortalecer a nossa musculatura espiritual. Quem está me entendendo? Ah, pastor, eu quero ser crente, mas eu não quero passar pela prova. Então você nunca vai crescer. Você vai ficar sempre aquele crentezinho, molezinho, que quando acontece qualquer coisa, você chuta o balde e desiste. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, se Jesus é o seu Senhor, você vai obedecer sua palavra. Se Jesus é o seu Senhor, você vai crer no que Ele prometeu. Quem está comigo? Amém? Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o que você está falando? É interessante, né? Porque o Abraão diz assim: nós voltaremos. Nós voltaremos. Não é? Diga assim, nós voltaremos. Então, o que nós estamos falando para as pessoas? O que nós estamos falando para as pessoas? Ok? Ah, está muito difícil. Está muito difícil. Eu não sei se vai dar certo, não. Olha, está ficando complicado o nosso país.
Não, irmãos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quem está me entendendo? Ele prometeu, ele vai cumprir, né? Eu lembro quando a gente saiu de Palmas, uma palavra que Deus me deu, né, porque eu já falei para vocês, vou repetir, tem muita gente nova, mas uma das palavras que Deus me deu quando eu estava orando, Senhor, é para eu ir para Moriá, né? É para eu andar esses 80 quilômetros. Muito obrigado. Obrigado. Né? Por que isso? Por que todo esse sofrimento? Não é? Mas uma palavra que Deus me deu foi, na manhã seguinte que eu fui ler a minha Bíblia, eu estava lendo Atos, estava estudando Atos, na verdade, um comentário de Atos, e naquela manhã, o capítulo que eu ia estudar era o capítulo 8 de Atos. Quando eu abri Atos 8, estava escrito, levanta-te e vai para o sul. Quem está me entendendo? Quando eu li aquilo, eu disse, não acredito. Não é possível. Não. Meu Deus. E comecei a ler a história do Filipe, não é? E o Filipe, ele foi arrebatado de um lugar, ele desapareceu, não é, da região deserta de Gaza e surgiu em Azoto. É o único caso na Bíblia que aconteceu isso. Porque o Filipe estava no meio do sucesso em Samaria, muitas pessoas convertendo, milhares de pessoas convertendo, e ele abriu mão de tudo aquilo para ele obedecer a palavra de Deus, que disse para ele ir para a região deserta. Ele sabia que era um deserto. Para quem que eu vou pregar lá? Para os cactos. Mas quando ele chegou ali, ele pregou para um homem só, um eunuco. E através desse homem o evangelho entrou na África. Mas o Filipe experimentou uma coisa sobrenatural. Então Deus falou assim, que eu ia experimentar coisas sobrenaturais. Aí quando eu olho em volta às circunstâncias, eu digo, não, eu estou em Moriá. Eu estou no lugar da bênção. Aqui nesse lugar Deus proverá. Aqui Jeová Jiré é o meu Senhor. É o lugar da bênção. E outra coisa, eu tenho uma promessa. Tenho várias, na verdade. O sofrimento da Meila era a família. Deixar os netos. Deus deu uma palavra para ela. Aquele que deixar pai, ela cuida da mãe dela, né? E a mãe dela morava perto da gente ali. Como é que eu vou deixar minha mãe? E aí Deus falou, aquele que deixar pai, e mãe, e filhos, e netos não tem mais, gente. Por amor de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Então, irmãos, vai dar certo, vai dar certo. Agora, o que é que eu estou falando? Eu estou falando, vai dar certo. Eu não estou falando, tá muito difícil, não é brincadeira, não. Não, irmão, eu estou dizendo, vai dar certo, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Quem está comigo? Aplique isso na sua vida. Vamos para a última coisa aqui. Então, se Jesus é o meu Senhor, eu vou obedecer sua palavra. Se Jesus é o meu Senhor, eu vou crer nas suas promessas. Se Jesus é o meu Senhor, eu vou confiar nos seus planos. Eu quero terminar com isso. Olha o que diz aí Gênesis 22:8. Respondeu Abraão, respondeu para o Isaac, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Irmãos, não presta bem atenção aqui. Quando eu li isso, eu pensei, puxa vida, como eu disse no começo, por que Moriá? E o Abraão podia fazer essa pergunta, por que Moriá? Sabe o que significa a palavra Moriá? Depois pesquisa aí na sua Bíblia, quem tem ali o Strong's, né? A palavra Moriá no hebraico significa escolha de Deus. Uau! Moriá é a escolha de Deus, irmãos. Presta atenção. O Abraão podia dizer, Senhor, por que Moriá 80 quilômetros? Nem inventaram o carro ainda. Eu vou ter que fazer uma viagem de 3 dias com esse rapaz, não é? Outra coisa, o Senhor me fez esperar 25 anos para ele nascer, mais uns 15 anos para ele crescer. E agora o Senhor me pede ele, Senhor, eu não estou entendendo nada. Tem alguém aqui que já passou por isso? Ou está passando por isso? Não é? Você não está entendendo o que você está passando. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Irmão, preste atenção. Essa é a terceira atitude do Abraão, porque Deus é o seu Senhor, ele está
confiando completamente na escolha de Deus, no plano e no propósito de Deus para a sua vida. A pergunta é: você confia no que Deus está escolhendo para você? Não é? A gente, como pastor, a gente já esteve muito assim nessas situações. Eu lembro, aconteceu lá em Belém, a gente aconselhando uma moça. Cara, a gente estava vendo que aquele casamento não ia dar em nada, aquele relacionamento ali não ia dar em nada. Nem precisava ser profeta, nem precisava de bola de cristal, sabe? O cara não queria nada com Deus e tal, e ela muito crente, mas apaixonado, meu amor, apaixonado, quero casar. Rapaz, o relacionamento durou 3 meses. Eu lembro a gente falando assim: olha, espera no Senhor, ora mais, espera uma palavra de Deus para você casar. Vocês não querem a minha felicidade, ela disse. Não, pelo contrário, é porque nós queremos a tua felicidade. Mas eu já passei eu não vou falar a idade dela, né? Então eu tenho pressa. Mas aí não teve jeito, né? Ela casou, eu relutei muito, mas eu fiz o casamento. Irmãos, o casamento durou a mesma quantidade de tempo do namoro, 3 meses. Aí depois ela estava assim: eu não entendo Deus, eu não compreendo. Eu sou crente, sou dizimista, vou na igreja, trabalho não sei o quê, faço isso e aquilo, mas o que Deus tem a ver com isso? A Bíblia diz em Provérbios 19:3: o homem faz as suas escolhas erradas e coloca a culpa em Deus. Quem está comigo? Irmãos, quem é que está decidindo a sua vida? Quem é que está escolhendo o monte? É você ou é o Senhor? Amém, querido? Lembra do José do Egito? Ele não entendeu nada. Pensa, ele tinha uma promessa, que ele seria líder mundial. Aí tudo vai dando errado. Preso pelos irmãos, vendido como escravo, agora na prisão. Meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Mas um dia, ele fala para os irmãos dele: não foram vocês que me mandaram para cá, foi o Senhor, para que eu pudesse agora libertar o meu povo. Agora o José está dizendo a si mesmo: agora eu entendi por que eu fui vendido pelos meus irmãos. Agora eu entendi porque eu fui para aquela cova. Agora eu entendi porque eu fui vendido como escravo para o Egito. Eu tinha que entrar no Egito. Agora eu entendi a prisão, porque lá que eu ia conhecer o cara lá, o copeiro, que ia me indicar para o rei. Agora eu entendi porque que ele demorou 2 anos para lembrar de mim. Porque foi 2 anos depois que o faraó teve um sonho. Se ele lembrasse antes, não daria em nada. Agora eu entendi. Ei, irmãos, não importa. Se Jesus é o seu Senhor, você não precisa entender. Você tem que obedecer, crer no que Ele te prometeu, e você tem que confiar na escolha que Ele fez para a sua vida. Tem alguém me entendendo aqui? Amém, queridos? Muito bem. Eu terminei aqui, mas eu queria só ler para você algo que me tocou demais essa semana. Vamos ler juntos. Vamos ficar até em pé para parecer que está acabando, né? Porque eu sei que vocês estão agoniados com a minha garganta. A doutora aí, a fonoaudióloga, já quer marcar uma consulta para mim. Mas vocês me entenderam. Vocês receberam a palavra. Deu para entender bem aí, apesar da minha voz? Deu para entender bem? Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu dono mesmo? Ou o seu relacionamento com Ele se baseia em você, nos seus interesses? Porque se Ele é Senhor, você vai obedecê-lo. Se Ele é Senhor, você vai crer nas suas promessas. Se Ele é Senhor, você vai confiar no seu tempo e no seu modo de fazer as coisas. Amém, queridos? Agora, eu queria só ler para terminar. Porque à medida que eu fui lendo essa história do Abraão com Isaac, eu fui comparando muito com Jesus e o pai, né? Olha para mim: Abraão, Isaac, Deus e Jesus, não é? Então o Isaac, olha aqui, acompanha comigo. O Isaac foi o filho amado,
Jesus foi o filho amado. Isaac subiu o Moriá sem reclamar. Nem se ouve a voz do Isaac. Jesus subiu o Gólgota. A Bíblia diz como uma ovelha muda para o matadouro. O nascimento de Isaac foi sobrenatural. O nascimento de Jesus foi o mais sobrenatural de todos, foi virginal. Abraão não negou o seu único filho. O pai, a Bíblia diz, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. O pai de Isaac estava lá, o Abraão, mas o pai de Jesus, a Bíblia diz, o desamparou na cruz por causa dos nossos pecados. Abraão colocou sobre Isaac a lenha do holocausto. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O Isaac carregou a lenha para o sacrifício, Jesus carregou a cruz. Amém, queridos? E é uma coisa interessante nessa história. Eu li isso e não entendi. Depois você lê na sua casa. O versículo 19 do capítulo 22 fala que o Abraão desce do Monte Moriá, encontra com os seus servos e vai para casa. Não fala do Isaac. Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Não é? O apóstolo Paulo vai dizer que o Isaac, ele figurou uma ressurreição. E é interessante que o Isaac só vai aparecer agora na Bíblia, lá no capítulo 24, quando ele casa com a Rebeca. Jesus morreu, ele ressuscitou, mas ele só vai aparecer de novo para nós quando ele vier casar com a sua noiva, a igreja. Tudo fala sobre Jesus nessa história. É muito forte. Muito bem, então olha aqui para mim. Aí você me ouviu. A pergunta foi: Jesus é o seu Senhor? Ele que manda na sua vida? E talvez a maioria de vocês, talvez todos até, estão dizendo: Jesus manda na minha vida, pastor. Sabe por quê? Porque eu obedeço a Ele. Eu obedeço a palavra dele. Ele fala, ainda que eu não entenda, eu obedeço. Eu sei que é o seu caso. Você pode ter respondido assim: pastor, eu tenho crido nas promessas dele, apesar das circunstâncias. Olha, eu creio mesmo. Ele falou, eu creio. Ele é o meu Senhor. Você pode até ter respondido assim: pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio na escolha dele. Então ele é o seu Senhor. Se você respondeu essas perguntas, ele é o seu Senhor. Agora, e você que porventura esteja pensando assim: eu não tenho obedecido à voz de Deus, eu não tenho crido nas suas promessas, eu não tenho confiado nos seus planos. Você precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida nessa noite. Amém? Pastor, como que eu faço isso? Está em Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, queridos? Então eu quero que você curve a sua cabeça. Eu vou orar como se eu tivesse fazendo de Jesus o meu Senhor. Ok? E aí, se você quiser me acompanhar nessa oração, você me acompanha nessa oração. Eu quero orar com você. Se o Espírito Santo falou no seu coração nessa noite, eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu não quero chamar Ele de Senhor se eu não obedeço a sua palavra. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, porque a Bíblia diz que tem que crer no coração e confessar com a boca que Ele é Senhor. Não basta só acreditar nas histórias da Bíblia. Eu preciso confessar com a minha boca: Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, e eu vou viver isso na minha vida. Eu quero viver em Moriá e não ao pé do monte. Eu quero que Ele faça as escolhas, eu quero só obedecer. Vamos orar então comigo. Eu vou pedir para que toda a igreja ore junto. Senhor Jesus,
nessa noite, eu entendi essa pergunta. Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu entendi a resposta que eu tenho que dar: obediência, fé nas promessas, confiança na sua vontade. E nessa noite, Senhor, eu quero dizer sim e amém. Estou pronto para subir o Moriá. Estou pronto para oferecer o meu Isaac. O meu Isaac, aquilo que eu mais amo, eu quero oferecer ao Senhor. Eu não quero ficar questionando, brigando com o Senhor. Eu quero só obedecer. E nessa noite, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu faço do Senhor o dono absoluto da minha vida. Amém, amém.